O soldado humano acordou com uma surpresa inesperada. Uma bela escrava alienígena como sua recompensa. A dor de cabeça de Kairener parecia um batalhão. Ele gemeu, virando-se de lado enquanto a consciência o arrastava de volta à realidade. O teto branco estéril de seus aposentos, em uma estação de clipe, entrou em foco, trazendo consigo as memórias da noite anterior. Maldito seja, lhe disse, pressionando a palma da mão contra a têmpora. O corretor de informações alienígena insistira em comemorar depois que Kai salvara sua pele escamosa de um tiroteio com comerciantes rivais. Seja qual fosse a bebida exótica que Xander despejara em sua garganta, parecia que ainda estava queimando buracos em seu cérebro. Quando sua visão clareou, Kai percebeu que não estava sozinho. Uma figura estava silenciosamente no canto de seu quarto, imóvel como uma estátua. Ele se levantou de repente, os instintos militares entrando em ação apesar da ressaca, e imediatamente se arrependeu do movimento súbito, quando a dor atravessou seu crânio. Quem diabos é você? Ele exigiu, apertando os olhos através do desconforto. A figura deu um passo hesitante em direção a... Era uma mulher. Humanoide. Mas definitivamente não humana. Sua pele era de um vermelho profundo, marcada com padrões pálidos e intrincados que pareciam fluir por seus braços e rosto expostos. Cabelos prateados caíam em duas elegantes mechas sobre seus ombros, contrastando dramaticamente com sua pele. Ela usava o que mal poderia ser descrito como roupa. Um tecido bege esfarrapado que revelava mais do que escondia, enfatizando tanto sua vulnerabilidade quanto sua forma inegavelmente atraente. Mais perturbadores eram os braceletes de energia que prendiam seus pulsos. Brilhando com uma luz azul suave, Xander me enviou, ela disse, os olhos fixos no chão. Sou sua recompensa. Kai a encarou, sua ressaca momentaneamente esquecida. Meu o quê? Sua recompensa, ela repetiu. Sua voz mal audível por salvar a vida dele. Lentamente, Kai se levantou da cama, vestido apenas com os shorts cinza claro de compressão que usara para dormir. Ele era uma cabeça mais alto que a mulher alienígena. Seu corpo musculoso, moldado por anos de serviço militar. Passando a mão pelo cabelo escuro, ele tentou processar o que estava acontecendo. Olhe para mim, ele disse. Sua voz mais suave do que antes. Relutantemente, ela levantou os olhos. Eles eram de uma cor âmbar impressionante, com pupilas verticais que o lembravam de um gato. O medo era evidente neles, junto com a resignação. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Ela pareceu surpresa com a pergunta. Ela assentiu uma vez. O movimento quase imperceptível. Você não é uma coisa para ser a recompensa de alguém. Kai disse calmamente, tentando capturar seu olhar assustado. Eu não possuo pessoas. A confusão passou por suas feições. A confusão passou por suas feições. Mas o mestre Xander disse. Eu não me importo com o que Xander disse. Kai interrompeu. A raiva crescendo em seu peito. Não contra ela, mas contra a situação. De onde eu venho, as pessoas não são propriedade. Ele se aproximou, notando como ela se enrijeceu, como se esperasse um golpe. A reação fez seu estômago revirar. Vou remover esses braceletes, ele disse, alcançando seus pulsos presos. Os olhos de Leora se arregalaram alarmados. Por favor, não, se você rejeitar o presente, o mestre Xander será desonrado. Ele me mandará exterminar. Kai congelou a mão a meio caminho dos braceletes de energia. Exterminar. Sou uma mercadoria defeituosa, ela explicou. Sua voz plana e sem emoção. Eu seria descartada antes que o mestre seria um presente apropriado para você,
Jesus Cristo, Kai disse, passando a mão pelo rosto. A ressaca estava voltando com vingança, agravada pelo dilema moral diante dele. Isso é insano! Ele andou de um lado para o outro no pequeno quarto, ciente de que Leora observava cada movimento seu. A estação Eclipse operava sob suas próprias leis, ou a falta delas. Era um centro comercial onde qualquer coisa e qualquer um podiam ser comprados e vendidos. Os humanos eram relativamente novos na comunidade galáctica. E enquanto a Aliança da Terra tinha leis rígidas contra a escravidão, elas tinham pouca influência em lugares como este. Ok, ele finalmente disse, voltando-se para ela. Por enquanto, você fica aqui, mas você não é minha escrava, entendeu? Você é uma convidada. Leora inclinou a cabeça ligeiramente, claramente confusa com o conceito. O que você gostaria que eu fizesse como sua convidada? Kai suspirou. Nada. Apenas sente-se, relaxe. Eu preciso pensar. Ele gesticulou para o pequeno sofá no canto de seus aposentos. Após um momento de hesitação, Leora se moveu até ele e se sentou na beirada. Sua postura rígida e desconfortável. Kai vestiu uma camiseta cinza simples e calças. Então ativou sua unidade de comunicação. Preciso ter uma conversa com nosso amigo em comum, Xander, ele explicou. Fique aqui. Quando ele alcançou a porta, ele parou, olhando para a mulher alienígena sentada rigidamente em seu sofá. Os braceletes de energia ainda brilhando em torno de seus pulsos. Vou resolver isso. Leora, eu prometo. Pela primeira vez, algo além do medo cintilou em seus olhos âmbar. Mais leve brilho de esperança. Encontrar Xander não foi difícil. O corretor de informações sauriano praticamente vivia no mercado central da estação Eclipse, onde podia manter seus dedos com garras no pulso de toda a atividade comercial. Kai o avistou em sua mesa habitual no Nebula Lounge, cercado por um grupo de comerciantes, pendurados em cada palavra sua. O alienígena de 4 braços gesticulava selvagemente, suas escamas mudando de verde para um roxo satisfeito enquanto contava a seu público alguma história de negociações comerciais ousadas. Xander, Kai chamou, cortando a conversa. Precisamos conversar. A cabeça do sauriano girou em sua direção, olhos reptilianos piscando em reconhecimento. Ah, o herói da hora, ele disse. Seu tradutor universal dando à sua voz um timbre metálico. Venha se juntar a nós. Eu estava contando a todos como você me salvou sozinho daqueles piratas vordarianos. Em particular, Kai insistiu, sua expressão não deixando espaço para argumentos. As escamas de Xander ondularam com irritação. Mas ele se desculpou de seus admiradores e seguiu Kai até um canto tranquilo do lounge. O que o preocupa, meu amigo humano? O que o preocupa, meu amigo? O sauriano perguntou. Todos os 4 braços abertos em um gesto de inocência. Você não gostou do meu presente. Achei que ela seria do seu gosto, exótica, mas familiar o suficiente na forma. Kai se inclinou, mantendo a voz baixa. Pessoas não são presentes, Xander. De onde eu venho, não possuímos outros seres sencientes. As escamas de Xander mudaram para um azul contemplativo. Ah, sim. Sua aliança da Terra tem essas noções pitorescas. Mas não estamos no espaço da aliança. Estamos na Eclipse. Os velhos costumes ainda prevalecem. Eu honrei com um presente valioso. Você não pode simplesmente me dar uma pessoa. Eu posso e eu fiz. Xander respondeu calmamente. A fêmea nelariana era minha para dar. Ela teria sido exterminada de outra forma. Seu dono anterior a considerou muito voluntariosa. Achei que talvez um mestre humano pudesse apreciar seu espírito. Kai lutou para manter a calma. Quero que você a leve de volta e a liberte.
As escamas de Xander escureceram para um índigo profundo. Um sinal de desagrado que Kai aprendera. Impossível! A transação está completa! Devolvê-la seria um grave insulto para ambos. Além disso, para onde ela iria? Nilarianos não são bem-vindos em muitos sistemas desde a destruição de seu mundo natal. Ela não tem clã, não tem status. Isso não é problema meu. Kai insistiu. Pelos códigos antigos, eu lhe devia uma dívida de vida. A Nilariana cumpre essa obrigação. Se você a rejeitar, a dívida permanece não paga. E minha honra está manchada. Sua voz caiu para um sibilo. E eu não posso permitir isso. Kai reconheceu a ameaça por trás das palavras. Xander era bem conectado na estação Eclipse, e fazer dele um inimigo seria perigoso, possivelmente fatal. Tudo bem, Kai, disse entre dentes cerrados. Mas eu não vou tratá-la como propriedade. As escamas de Xander clarearam ligeiramente. Faça com ela o que quiser. Esse é o ponto da propriedade. Mas saiba disso. Se você a libertar oficialmente, ela se torna sem clã, sem estado. Muitos veriam isso como um destino pior que a servidão. O sauriano se inclinou mais perto. Seu rosto reptiliano a centímetros de Kai. E se você escolher abandoná-la aqui na Eclipse, não posso garantir sua segurança. Há aqueles que pagariam muito por uma fêmea nilariana não reclamada. Com essa ameaça de despedida, Xander voltou para seus admiradores, deixando Kai sozinho com uma escolha impossível. Quando Kai voltou para seus aposentos, Leora estava exatamente onde ele a deixara, empoleirada na beirada do sofá. Ela não havia se movido um centímetro. Você pode relaxar, sabe, ele disse, fechando a porta atrás dele. Ela se endireitou ainda mais. Se isso fosse possível, você falou com o mestre Xander. Xander, Kai corrigiu automaticamente. E sim, eu falei. Ele suspirou pesadamente, caindo na cadeira oposta a ela. Parece que estou preso a você por enquanto. Um lampejo de alívio cruzou suas feições, rapidamente substituído pela expressão neutra que parecia manter como padrão. Mas vamos deixar uma coisa clara, Kai continuou. Eu não acredito em escravidão. Eu não possuo você. Você é livre para fazer suas próprias escolhas. A testa de Leora franziu ligeiramente. Eu não entendo. Se eu não sou sua propriedade, o que sou eu? Uma pessoa, Kai disse firmemente. Apenas uma pessoa que está ficando comigo por um tempo. Ela considerou isso, seus olhos âmbar o estudando intensamente. E o que você exigirá de mim durante essa estadia? Kai passou a mão pelo cabelo, frustrado com sua suposição persistente de que precisava servi-lo de alguma forma. Nada. Apenas seja você mesma. Ela repetiu como se dando uma palavra desconhecida. A simples honestidade de sua declaração atingiu Kai como um golpe físico. Ele se inclinou para a frente, encontrando seu olhar diretamente. Então, vamos descobrir juntos. Mas primeiro, ele alcançou seus pulsos presos, notando como ela se encolheu ligeiramente, mas não se afastou. Vamos tirar isso. Os braceletes de energia tinham um mecanismo de liberação simples, com um clique suave e um brilho azul desvanecendo. Eles se desativaram e caíram de seus pulsos, revelando faixas pálidas onde haviam restringido sua pele carmesim. Leora olhou para seus pulsos livres, maravilhada, esfregando suavemente as áreas marcadas. Melhor, Kai perguntou. Ela sentiu lentamente, ainda aparentemente perplexa com sua nova situação. Bom, agora você está com fome.
Eu poderia usar um café da manhã. E estou supondo que você também. Ao mencionar comida, os olhos de Leora se arregalaram ligeiramente. Sim, se isso te agradar. Não se trata de me agradar, Kai disse, levantando-se. É sobre cuidar de suas necessidades. Vamos! Há uma praça de alimentação decente no nível 3. Enquanto saíam de seus aposentos, Kai notou como Leora ficava precisamente 2 passos atrás dele. A postura de uma serva seguindo um mestre. Ele diminuiu o passo até que estivessem andando lado a lado. Nós caminhamos juntos, ele disse calmamente. Iguais. Leora hesitou, então ajustou sua posição para andar ao lado dele. Foi uma pequena vitória. Mas Kai a aceitaria. Enquanto navegavam pelos corredores movimentados da estação Eclipse, ele não pôde deixar de notar os olhares que a atraíam. Alguns curiosos, alguns desaprovadores, alguns predatórios. Eclipse era um caldeirão de espécies e culturas. Mas a visão de um humano com o que claramente era uma companheira nilariana chamava a atenção. Kai se aproximou ligeiramente de Leora, um instinto protetor entrando em ação. Qualquer que fosse a confusão em que Xander o havia arrastado, uma coisa estava se tornando clara. Leora não estava segura sozinha aqui. E apesar de seus princípios, apesar de sua raiva pela situação, ele não conseguia se forçar a abandoná-la, ao que quer que esperasse por seres não reclamados nesta estação sem lei. Por enquanto, pelo menos, eles estavam presos um ao outro. A praça de alimentação no nível 3 da estação Eclipse era uma cacofonia de sons, cheiros e espécies. Vendedores ofereciam de tudo, desde carnes grelhadas de Arcturian até frutas congeladas de Centaurian, criando uma sobrecarga sensorial que momentaneamente distraiu Kai de seu dilema. Leora ficou perto de seu lado, seus olhos âmbar arregalados enquanto absorvia o movimentado mercado. Sua pele carmesim atraía olhares curiosos de transeuntes, alguns apreciativos, outros calculistas de maneiras, que faziam o maxilar de Kai se contrair. Você já esteve aqui antes? Ele perguntou, guiando-a em direção a uma barraca administrada por humanos que servia algo semelhante ao café da manhã da Terra. Apenas uma vez, ela respondeu suavemente. Meu mestre anterior preferia me manter confinada em seus aposentos. Kai estremeceu com sua referência casual ao cativeiro. Bem, isso não vai mais acontecer. Você vai para onde quiser. Um lampejo de confusão cruzou suas feições. Mas para onde eu iria? A pergunta inocente atingiu Kai mais forte do que ele esperava. Liberdade não significava nada sem opções. E na estação Eclipse, Leora tinha poucas opções. Por enquanto você fica comigo, ele disse, aproximando-se do vendedor de comida. 2 especiais de café da manhã. Por favor. Enquanto esperavam pela comida, Kai estudou Leora mais cuidadosamente. Na iluminação dura da praça de alimentação, a inadequação de sua roupa era ainda mais aparente. O tecido bege esfarrapado mal a cobria, claramente projetado para exibir, em vez de proteger. Precisamos conseguir roupas adequadas para você, ele disse mantendo a voz casual apesar da raiva fervendo por baixo. Algo confortável. Leora olhou para si mesma depois de volta para ele com genuína confusão. Você acha esta vestimenta desagradável? Eu acho degradante. Kai respondeu honestamente. Você merece melhor. Uma expressão estranha cruzou seu rosto. Surpresa misturada com algo como admiração. Antes que ela pudesse responder, a comida deles chegou. Pratos de ovos sintéticos mexidos, tiras de proteína que se assemelhavam a bacon e xícaras fumegantes de uma bebida semelhante ao café. Kai os conduziu a uma pequena mesa em um canto relativamente tranquilo. Enquanto se sentavam,
Ele notou a hesitação de Leora antes da comida. Algo errado. Você pode comer isso? Ele perguntou, de repente, preocupado com possíveis incompatibilidades alimentares. Sim, eu posso consumir, ela o assegurou. Eu só estou acostumado. Kai colocou o garfo na mesa. Você não precisa de permissão. Não para comer, não para falar, não para nada. Entendeu? Ela assentiu lentamente. Então pegou cuidadosamente os talheres e começou a comer com precisão delicada. Após algumas mordidas, seu ritmo acelerou e Kai percebeu que ela provavelmente estava faminta. Quando foi a última vez que você comeu? Ele perguntou. Leora fez uma pausa, considerando. Acho que ontem de manhã, antes de o mestre Xander decidir me dar de presente. Kai empurrou seu prato em direção a ela. Aqui, pegue um pouco do meu também. Ela parecia alarmada. Eu não poderia. Eu insisto. Ele disse firmemente. Eu não estou com tanta fome de qualquer maneira. Era uma mentira. Ele estava faminto depois da bebedeira da noite anterior. Mas a gratidão em seus olhos ao aceitar a comida adicional valia o sacrifício. Enquanto comiam, a mente de Kai corria por opções. A estação Eclipse não era segura para nenhum deles agora. Se ele realmente rejeitasse o conceito de possuir Leora, estaria fazendo de Xander um inimigo. E com base nas palavras de despedida do corretor de informações, Leora estaria em ainda maior perigo. Precisamos deixar a Eclipse, ele disse calmamente, inclinando-se para a frente. Seus olhos se arregalaram. Deixar. Mas para onde íamos? Espaço da Aliança da Terra? Kai respondeu sem hesitação. Meu povo tem leis contra a escravidão. Você poderia solicitar status de refugiada. Refugiada. Ela repetiu, testando a palavra desconhecida. E você me levaria até lá? Eu levaria, Kai confirmou. Meu período de serviço terminou há 3 meses. Estava apenas passando pela Eclipse a caminho de casa, quando me envolvi com Xander. Leora colocou os talheres na mesa. Seus olhos âmbaro estudando com uma nova intensidade. Por que você faria isso por mim? Você não me deve nada. A pergunta pegou Kai de surpresa. Ele estava operando por instinto, pela certeza moral de que ajudá-la era a coisa certa a fazer. Mas havia mais do que isso. Uma conexão que ele sentia com essa estranha e bela mulher alienígena, que mantinha sua dignidade apesar de tudo que havia suportado. Porque é a coisa certa a fazer, ele disse simplesmente. E porque ninguém merece ser tratado como propriedade. Um pequeno sorriso, o primeiro que ele viu dela, curvou os lábios de Leora. A visão disso enviou um calor inesperado através do peito de Kai. Obrigada, ela disse. Seus olhos se encontraram através da mesa e algo mudou no ar entre eles. Por um momento, Kai esqueceu sua situação precária, as ameaças de Xander, os olhares dos outros clientes. Ele era simplesmente um homem, olhando para uma mulher cujo sorriso a transformava de bela em deslumbrante. Leora foi a primeira a desviar o olhar, um rubor carmesim mais profundo se espalhando por suas bochechas. Como sairíamos? Ela perguntou. Certamente, o mestre. Certamente o mestre. Certamente, Xander tentaria nos impedir. Kai se forçou a focar nos aspectos práticos de sua fuga. Precisaremos encontrar uma nave indo para o espaço da Aliança, de preferência uma com um capitão que não faça muitas perguntas. Isso exigirá créditos. Leora observou. A passagem é cara. Tenho economias, Kai assegurou. O pagamento militar não deixa muitas oportunidades para gastar. Enquanto terminavam a refeição, Kai notou que a postura de Leora havia mudado sutilmente. Ela se sentava mais ereta,
seus movimentos mais fluidos e confiantes. Era como se a mera perspectiva de liberdade tivesse começado a transformá-lo. Nossa primeira prioridade é conseguir roupas adequadas para você, Kai disse, enquanto saíam da praça de alimentação. Depois começaremos a fazer perguntas discretas sobre naves saindo. Enquanto caminhavam lado a lado pelos corredores da estação, suas mãos se tocaram acidentalmente. Leora não se afastou, e nem Kai. O breve contato enviou um choque de consciência através dele que nada tinha a ver com seus planos de fuga e tudo a ver com a mulher ao seu lado. Pela primeira vez desde que acordou e a encontrou em seus aposentos, Kai se permitiu reconhecer a atração que sentia. Em circunstâncias diferentes, em um lugar diferente, ele poderia ter perseguido isso. Mas aqui, agora, com o desequilíbrio de poder entre eles, parecia errado até mesmo pensar nisso. No entanto, quando Leora olhou para ele, seus olhos âmbar quentes com algo mais do que gratidão, Kai se perguntou se talvez ela sentisse isso também. Uma conexão inesperada entre um soldado humano e uma mulher alienígena unidos pelo destino, em um presente equivocado. O que quer que estivesse se desenvolvendo entre eles, teria que esperar. Primeiro, eles precisavam escapar. O distrito comercial da estação Eclipse era um labirinto de pequenas lojas e barracas, cada uma mais colorida que a anterior. Kai conduziu Leora pelos corredores lotados, ciente dos olhares ocasionais que atraíam. Mais preocupante era o draconiano corpulento que ele avistara 2 vezes agora, sempre mantendo a mesma distância atrás deles. Não olhe para trás, Kai disse, colocando a mão levemente nas costas de Leora para guiá-la até uma loja de roupas. Mas estamos sendo seguidos, um dos associados de Xander. Leora se enrijeceu sob seu toque, mas manteve o olhar à frente. O que fazemos? Por enquanto, fazemos compras. Kai respondeu com casualidade forçada e alimentamos ele com informações falsas. A loja de roupas era administrada por um Turelian enrugado com 6 braços, cada um trabalhando independentemente para dobrar, medir e exibir várias vestimentas. Os olhos compostos do lojista os avaliaram enquanto entravam. Clientes, o Turelian Chitred, como posso ajudá-los hoje? Minha companheira precisa de um guarda-roupa completo, Kai explicou. Algo prático, durável, talvez menos revelador, Leora acrescentou calmamente, surpreendendo Kai com sua assertividade. Os olhos do lojista piscaram entre eles, claramente notando a vestimenta atual de Leora. E tirando conclusões. Claro, nova propriedade, nova vestimenta, eu entendo, completa. Kai abriu a boca para corrigir a suposição, mas Leora apertou gentilmente seu braço. Deixe-o pensar o que quiser, ela disse. É mais seguro assim. Enquanto o lojista se ocupava reunindo vestimentas, Leora passou os dedos sobre um rolo de tecido azul profundo. Em Nilar, antes de sua destruição, apenas a casta mais alta usava cores como esta, ela disse suavemente. O resto de nós usava neutros para refletir nossa posição. Kai observou seu rosto enquanto ela falava de seu mundo natal. As marcas em sua pele. Elas indicam sua casta. A mão de Leora instintivamente subiu para traçar os padrões pálidos em seu braço carmesim. Essas me marcaram como Vesha. Uma casta servil, mas com significado especial. Ela hesitou. Fomos treinados para agradar nossos mestres, mas também para protegê-los. Kai perguntou, surpreso. Antes que ela pudesse elaborar, o lojista retornou com um braço cheio de vestimentas. Essas devem atender às suas necessidades. Há uma área de troca nos fundos. Enquanto Leora desaparecia atrás de uma cortina, Kai se posicionou onde pudesse manter um olho tanto na entrada da loja
quanto na área de troca. Certamente, o draconiano parou do lado de fora, fingindo examinar mercadorias em uma barraca vizinha. Primeira vez possuindo uma nilariana. O lojista perguntou conversacionalmente enquanto registrava cobranças preliminares. Kai decidiu entrar no jogo falando alto o suficiente para ser ouvido. Sim, estou levando-a de volta para o sistema Procyon na próxima semana. Tenho negócio lá. Procyon? Escolha interessante. O terceiro planeta tem excelentes resorts. Se você estiver inclinado, ficaremos no quarto, na verdade. Operações de mineração. A mentira fluiu facilmente. E Kai estava confiante de que seu perseguidor a reportaria de volta a Xander. Procyon estava na direção oposta ao espaço da Aliança da Terra. A cortina se agitou. E Leora emergiu vestindo calças pretas ajustadas e uma túnica azul de gola alta que complementava sua pele carmesim enquanto a cobria completamente. A transformação foi notável. Ela parecia menos propriedade e mais uma pessoa. "O que você acha?" ela perguntou, um toque de incerteza em sua voz. Kai se viu momentaneamente sem palavras, sem os trapos degradantes. A graça e beleza naturais de Leora brilhavam. A roupa modesta de alguma forma a tornava mais atraente. "Não menos. Você está." Ele procurou a palavra certa, magnífica. Um sorriso floresceu em seu rosto, e aquele rubor carmesim mais profundo retornou às suas bochechas. O lojista, interpretando mal sua troca, riu conhecedor. "Vou embrulhar o resto dessas", ele disse, reunindo vestimentas adicionais que Leora havia selecionado. "Você gostaria que ela usasse a nova roupa para sair?" "Sim", Kai respondeu, ainda incapaz de tirar os olhos de Leora, "e também precisaremos de uma mochila de viagem." Enquanto o lojista embalava suas compras, a porta soou. Kai se tensionou, esperando o draconiano. Mas em vez disso, um homem humano entrou. Ele era mais baixo que Kai, mas solidamente construído, com cabelo loiro cortado rente e a confiança fácil de alguém confortável em sua própria pele. O recém-chegado acenou para Kai no gesto universal de reconhecimento entre humanos em espaço não humano. Seus olhos lingeram brevemente em Leora antes de se aproximar do balcão. Apenas o de sempre. "Kriegs", ele disse ao lojista. 2 trajes de pressão. Tamanho padrão humano. Corrida de carga, Capitão Maddox. O Turelian perguntou. "Sim, partindo amanhã. Entrega de suprimentos da Aliança da Terra." A atenção de Kai se aguçou ao ouvir a menção da Aliança da Terra. Ele se moveu casualmente mais perto do balcão. "A Aliança da Terra", ele ecoou. "É uma longa viagem daqui." O homem, Capitão Maddox, o avaliou com um olhar experiente. "Militar?" ele perguntou, claramente reconhecendo algo na postura de Kai. "Ex-corpo de fuzileiros navais da Aliança da Terra", Kai respondeu. "Mathieu Maddox. Frete independente. Ex-marinha eu mesmo." Eles apertaram os antebraços no cumprimento militar tradicional. "O que traz militares da Aliança a este buraco?" "Apenas de passagem", Kai respondeu cuidadosamente. "Embora eu esteja procurando voltar ao espaço da Aliança em breve." Os olhos de Maddox se moveram para Leora, depois de volta para Kai. "Com companhia, vejo." "Sim." Kai disse simplesmente, sem oferecer explicações. Um momento de entendimento passou entre os 2 homens. Maddox abaixou a voz. "Olhe, eu não me intrometo nos negócios dos outros. Mas se você precisar de passagem para o espaço da Aliança, meu porão de carga pode ter espaço." "Pelo preço certo, é claro." "Quando você está partindo?" Kai perguntou, tentando conter sua empolgação. 600 amanhã. Baía de atracação 17. Maddox pegou seus trajes de pressão embalados. "Se você estiver interessado,
Venha às 500 créditos, $10, 0 leva vocês dois até lá. Sem perguntas. Depois que Maddox saiu, Kai e Leora trocaram olhares esperançosos. Parecia perfeito demais. Exatamente o que precisavam. Aparecendo bem quando precisavam. Você confia nele? Leora perguntou enquanto pagavam pelas compras. Não inteiramente. Kai admitiu. Mas ele é humano. Ex-militar, há um código ali. Enquanto saíam da loja, Kai deliberadamente os conduziu em direção ao distrito de entretenimento da estação, sabendo que seu perseguidor draconiano seguiria. Ele manteve o braço em torno dos ombros de Leora. Em parte para mostrar e em parte porque não conseguia resistir à proximidade. Precisamos perder nosso perseguidor antes de voltarmos para meus aposentos, ele disse. E precisamos discutir o que você disse antes sobre sua casta ser protetora. Leora se inclinou contra ele, seu corpo quente, contra o lado dele. Os Vesha foram treinados em combate. Assim como em outras artes, ela explicou calmamente. Fomos destinados a ser a última linha de defesa para nossos mestres. Poucos de fora sabem disso. Então você pode lutar? Kai perguntou, surpreso. Sim. Embora eu tenha tido pouca oportunidade de praticar desde a destruição de Nilar. Kai processou essa nova informação. Leora era muito mais do que parecia. Não apenas uma escrava, mas uma lutadora treinada de uma casta guerreira. A revelação fez com que ele a visse sob uma nova luz, e sua admiração por ela se aprofundou. Enquanto navegavam pelos corredores lotados, seus corpos pressionados um contra o outro, Kai se tornou cada vez mais consciente da atração crescente entre eles. Não era apenas física, embora esse elemento fosse inegavelmente forte, mas algo mais profundo, uma conexão forjada em seu dilema compartilhado e fortalecida por cada nova descoberta sobre o outro. Quando os olhos âmbar de Leora encontraram os dele, Kai viu seu próprio desejo refletido ali, temperado com incerteza. O que quer que estivesse se desenvolvendo entre eles, teria que esperar. Primeiro, eles precisavam escapar da estação Eclipse e da sombra de Xander, para sempre. A jornada de volta aos aposentos de Kai foi tensa. Eles conseguiram perder seu perseguidor draconiano no distrito de entretenimento lotado, mas a sensação de serem caçados persistia. Quando viraram a última esquina, uma figura alta e esguia entrou em seu caminho. Outro dos associados de Xander, um Vex com pele translúcida que revelava os contornos sombrios dos órgãos internos. Kai Henner, o Vex, disse, sua voz como folhas secas farfalhando. O mestre Xander solicita sua presença imediata. Kai se posicionou ligeiramente na frente de Leora. Ocupado no momento, diga a ele que passarei amanhã. A boca sem lábios do Vex se curvou em algo que poderia ter sido um sorriso. Ele antecipou sua relutância. Ele me pediu para informá-lo que recebeu uma oferta muito generosa por sua companheira. Um colecionador de espécies raras está particularmente interessado em uma Vesha nilariana pura. Leora se enrijeceu ao lado dele. Kai sentiu uma onda de raiva protetora. Ela não está à venda. Ele disse categoricamente. Tudo na Eclipse está à venda. O Vex rebateu. O mestre Xander apenas desejava estender a cortesia de permitir que você igualasse a oferta antes de prosseguir. O colecionador chega amanhã de manhã. A mente de Kai correu. Sua janela para escapar acabara de se estreitar dramaticamente. Diga a Xander que vou considerar, ele disse, forçando um tom casual.
Agora, se nos der licença, o Vex inclinou a cabeça e saiu do caminho. Mas seus olhos translúcidos lingeram em Leora com uma intensidade perturbadora. Uma vez dentro de seus aposentos, Kai imediatamente ativou os escudos de privacidade e começou a reunir o essencial. Precisamos sair esta noite, ele disse. Xander está planejando vendê-la a algum colecionador amanhã. O rosto de Leora ficou pálido sob sua pele carmesim. Um colecionador. O Vex disse quem? Não, mas isso importa. Pode importar. Ela afundou na beirada da cama. Há aqueles que caçam meu tipo, não apenas por nossa companhia, mas por outras propriedades. Kai fez uma pausa em sua arrumação. Que propriedades? Leora hesitou. Então lentamente arregaçou a manga. As marcas pálidas em seu braço começaram a brilhar levemente na luz fraca dos aposentos. Os Vesha não eram apenas servos e protetores, ela explicou. Fomos projetados para ser armas vivas. Nosso sangue contém compostos que podem ser colhidos para certas aplicações. Armas, Kai adivinhou. Ela assentiu. Agentes biológicos que visam espécies específicas. A última ascendência nilariana nos usou em suas guerras. É por isso que nosso mundo foi destruído. Os sobreviventes, como eu, são caçados pelo que carregamos. Kai olhou para suas marcas brilhantes, processando essa revelação. Então, você não é apenas valiosa como escrava. Você é uma arma biológica ambulante. Potencialmente, ela admitiu, embora eu nunca permitisse que meu sangue fosse usado dessa forma. As peças se encaixaram. Por que Xander estava tão ansioso para presenteá-la a Kai? Por que ele ameaçara sua exterminação se rejeitada? O corretor de informações estava segurando uma arma biológica que não podia vender com segurança no mercado aberto. Definitivamente precisamos sair esta noite, Kai disse, retornando aos preparativos com urgência renovada. Mas não tenho certeza se podemos confiar em Maddox também. O momento de sua aparição foi conveniente demais. Leora se levantou, sua postura mudando sutilmente. A escrava submissa havia desaparecido. Em seu lugar estava uma guerreira, alerta e pronta. Você deseja testá-lo? Ela afirmou. Sim. E preciso ver o que você pode fazer. Kai limpou um espaço no centro do quarto. Mostre-me suas habilidades de combate. Sem hesitação, Leora se moveu para a área limpa. Ela fechou os olhos brevemente, e quando os abriu, eles brilhavam com a mesma luz pálida de suas marcas. Ela começou uma série de movimentos fluidos que lembravam Kai das artes marciais antigas da Terra, mas com uma precisão alienígena que era tanto bela quanto letal. Enquanto ela se movia, o ar ao seu redor parecia cintilar. Ela executou um chute giratório que passou a um fio de cabelo do rosto de Kai, parando com controle perfeito. Impressionante, ele respirou, genuinamente impressionado. Isso é sem um regime de treinamento adequado por muitos ciclos, ela disse. Nem um pouco ofegante. No meu auge, eu poderia incapacitar 3 guardas armados sem fazer um som. Kai reavaliou sua situação. Com as habilidades de Leora, suas chances de escapar haviam melhorado significativamente. Aqui está o plano, ele disse, abaixando a voz apesar dos escudos de privacidade. Sairemos em 2 horas durante a meia-noite da estação. Quando os corredores estão menos povoados, encontraremos um lugar para nos esconder, até nosso encontro com Maddox, se ele for legítimo. Ótimo. Se não, ele deixou a implicação no ar. Leora assentiu, entendendo. E se encontrarmos resistência? Lidamos com isso juntos. Enquanto terminavam de arrumar os poucos essenciais de que precisariam, Kai se viu observando Leora. A revelação de sua verdadeira natureza não havia diminuído sua atração por ela. Se algo havia aprofundado. Ela era extraordinária.
Uma sobrevivente que havia mantido sua integridade apesar de ser tratada como propriedade. Quando ela o pegou olhando, seus olhos âmbar mantiveram o olhar deles sem vacilar, o ar entre eles carregado de tensão não dita. Kai, ela disse suavemente, se esta é nossa última noite na Eclipse, há algo que devo lhe dizer. Ele se aproximou, atraído pela intensidade em sua voz. O que é? Entre meu povo, os Vesha formam laços profundos com aqueles que escolhem proteger. Não é apenas dever, é uma conexão que transcende relacionamentos. Sua voz caiu para um sussurro. Comecei a sentir esse laço com você. A admissão pairou no ar entre eles, pesada de implicação. Kai sabia que deveria manter uma distância profissional, focar em sua fuga. Mas a atração entre eles era inegável. Eu sinto isso também, ele admitiu. O que quer que fosse isso entre eles. Leora se aproximou, sua pele carmesim brilhando suavemente na luz fraca. Na tradição nilariana, guerreiros, enfrentando batalhas muitas vezes, buscam conforto nos braços um do outro. Isso fortalece o laço, foca a mente. A respiração de Kai se prendeu quando ela colocou a mão em seu peito diretamente sobre seu coração. Seu toque queimava através do tecido de sua camisa. É isso que você quer? Ele perguntou, sua voz rouca de contenção. O que eu quero, que ela respondeu. Seus olhos nunca deixando os dele. É escolher por mim mesma pela primeira vez. E eu escolho você, Kai Renner. O último de sua resistência desmoronou. Ele a puxou para seus braços, e quando seus lábios se encontraram, parecia voltar para casa em um lugar que ele nunca estivera antes. A pele dela estava quente sob suas mãos, seu corpo se encaixando contra o dele como se projetado para esse propósito. Eles caíram juntos na cama, a urgência de sua situação emprestando intensidade ao seu abraço. Por algumas preciosas horas, eles esqueceram de Xander, do colecionador, de seu perigoso plano de fuga. Havia apenas um ao outro e o laço, que se aprofundava, que os carregaria através dos desafios que estavam por vir. Kai acordou com um sobressalto, seus instintos de soldado alertando-o, antes que sua mente consciente registrasse o perigo. Ao seu lado, Leora dormia pacificamente, sua pele carmesim brilhando levemente na escuridão, seu cabelo prateado espalhado pelo travesseiro. Por um momento, ele se permitiu maravilhar-se com a inesperada reviravolta que sua vida tomara em menos de um dia. Então ele ouviu novamente o leve bip da fechadura da porta sendo desativada. Ele gentilmente acordou Leora, pressionando um dedo contra seus lábios. Seus olhos se abriram instantaneamente, alertas, o âmbar quente escurecendo ao registrar seu aviso. Alguém está vindo, ele disse, já alcançando sua arma lateral. Eles se vestiram silenciosamente e rapidamente, a intimidade que compartilharam adicionando uma nova camada de coordenação a seus movimentos. Enquanto Kai alcançava a bolsa deles, ele notou algo estranho. O fecho estava ligeiramente aberto, embora ele se lembrasse distintamente de tê-lo fechado. Espere, ele disse, segurando o braço de Leora. Alguém esteve aqui enquanto dormíamos. Seus olhos se arregalaram. Como isso é possível? Os escudos de privacidade podem ser contornados pela segurança da estação ou por alguém com as conexões certas. Kai examinou cuidadosamente a bolsa sem tocá-la. Eles poderiam ter plantado dispositivos de rastreamento. A fechadura da porta emitiu outro bip suave. Quem quer que estivesse tentando desativá-la estava mais perto de conseguir. Precisamos sair agora, Leora instou. Sem a bolsa. Kai assentiu. A saída de emergência, através do eixo de manutenção. Cada aposento na estação Eclipse tinha um painel de acesso de emergência,
uma concessão aos regulamentos de segurança que os projetistas da estação incluíram relutantemente. Kai localizar deles dentro de horas após se instalar. Um hábito de seus dias militares que agora estava se mostrando inestimável. Quando a fechadura da porta deu um bip final, Kai abriu o painel oculto na parede. Leora passou primeiro. Seu corpo esguio se encaixando facilmente na passagem estreita. Kai a seguiu, fechando o painel atrás deles assim que a porta principal deslizou para abrir. Através da parede fina, eles ouviram passos pesados entrarem na sala. Eles se foram. Uma voz áspera anunciou. O draconiano que o seguira antes. Verifique em todos os lugares. Outra voz comandou. O mestre Xander quer que sejam encontrados antes que o colecionador chegue. Kai e Leora trocaram olhares na iluminação fraca de emergência do eixo de manutenção. Sua fuga à meia-noite havia começado. Não um momento cedo demais. Eles rastejaram pela passagem estreita, o metal frio contra suas palmas. O eixo se ramificava em várias direções, formando uma rede oculta por toda a estação. Para onde Leora disse, Kai se orientou mentalmente. Esquerda. Deve nos levar em direção às baías de atracação comerciais. Precisamos encontrar um lugar para nos esconder até nosso encontro com Maddox. Enquanto navegavam pelos túneis apertados, Kai não pôde deixar de notar como Leora era diferente da mulher, assustada que ele encontrara pela primeira vez. Ela se movia com confiança e graça, sua submissão anterior, substituída pela postura de uma guerreira. Você está olhando. Ela notou um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Apenas admirando a vista, ele respondeu com um sorriso que parecia surpreendentemente natural, dada sua situação precária. Sua pele corou em um carmesim mais profundo, um rubor nilariano que ele agora reconhecia. Isso é comportamento humano apropriado durante uma fuga? Provavelmente não, ele admitiu. Mas nunca fui bom em seguir protocolos. Sua risada suave ecoou suavemente no túnel de metal. Um momento de leveza em meio ao perigo. A conexão entre eles havia se aprofundado durante a noite juntos, transformando-se de atração em algo mais profundo. Kai nunca experimentara nada como o laço que Leora descrevera. Uma conexão mental e física que parecia transcender relacionamentos comuns. Mais cedo, você mencionou que os Vesha formam laços com aqueles que protegem. Kai disse enquanto fazia uma pausa em uma junção. O que exatamente isso significa? A expressão de Leora ficou pensativa. É difícil explicar em termos humanos. O conceito mais próximo pode ser o que vocês chamam de impressão, mas é mais recíproco. O Vesha e seu companheiro escolhido se tornam sintonizados um com o outro, sentindo emoções, antecipando necessidades, como telepatia. Não tão direto, mas como uma consciência aumentada. Ela estendeu a mão. Seus dedos roçando sua bochecha. Posso sentir sua preocupação, sua determinação. E mais cedo, quando estávamos juntos, senti seu prazer, como se fosse meu. Kai segurou sua mão, pressionando. Eu senti isso também. Isso é normal. Para nilarianos, sim. Para humanos. Ela balançou a cabeça. Admiração em seus olhos. Você é notável, Kai Renner. Meu povo acreditava que os humanos eram individualistas demais para formar tais laços. Mas aqui está você, desafiando expectativas. A admiração em sua voz encheu Kai com um calor que nada tinha a ver com seu esforço físico. Os humanos eram recém-chegados à comunidade galáctica, muitas vezes subestimados por espécies mais antigas. Era gratificante saber que ele desafiara pelo menos uma concepção.
Seu momento de conexão foi interrompido por um clangor distante nos túneis. Alguém mais estava no sistema de manutenção. Eles estão procurando nos eixos, Kai disse. Precisamos nos mover mais rápido. Eles aumentaram o ritmo, fazendo curvas aparentemente aleatórias para despistar qualquer perseguição. Finalmente, chegaram a uma junção com uma escada descendo. Isso deve nos colocar perto do setor comercial, Kai disse, olhando para baixo no eixo escuro. Há uma área de armazenamento para contêineres de envio que deve estar vazia a esta hora da noite. Ele desceu primeiro, depois ajudou Leora a descer. O painel de saída se abriu em um corredor fracamente iluminado, ladeado por contêineres de carga maciços, esperando para serem carregados em naves. Kai disse, podemos nos esconder em um desses até a hora de nos encontrarmos com Maddox. Eles selecionaram um container marcado para suprimentos agrícolas, raciocinando que seria menos provável conter materiais perigosos ou sistemas de segurança. Kai contornou a trava simples, e eles escorregaram para dentro, fechando a porta atrás deles. O container estava meio cheio de caixas de pacotes de sementes e equipamentos agrícolas, destinados a algum mundo colônia, sem dúvida. Eles encontraram um espaço entre as caixas e se acomodaram para esperar 4 horas até nosso encontro com Maddox, Kai disse, verificando seu cronômetro. Tente descansar um pouco. Leora se aninhou contra ele. Seu corpo se encaixando perfeitamente contra o dele. Nunca me senti tão livre, ela disse. Mesmo escondida em um container de carga caçada pelos homens de Xander, estou fazendo minhas próprias escolhas pela primeira vez. Kai envolveu o braço em torno dela, puxando-a para mais perto. E o que você escolhe agora? Na luz fraca filtrando através das aberturas de ventilação do container, seus olhos âmbar encontraram os dele. Eu escolho nós, Kai. O que quer que aconteça, eu escolho nós. Seus lábios se encontraram em um beijo que continha tanto promessa quanto incerteza. Amanhã, eles encontrariam liberdade ou enfrentariam captura. Mas esta noite, neste momento roubado de paz, eles tinham um ao outro companheiros inesperados em uma jornada que nenhum dos dois havia antecipado. O cronômetro no pulso de Kai bipou suavemente às 445, despertando-os de seu sono leve. Leora se mexeu contra ele e seu calor um conforto no container de carga frio. Hora de ir, ele disse, pressionando um beijo gentil em sua testa. Eles se moveram silenciosamente pelo setor comercial sombrio, ficando perto das paredes e se escondendo em alcovas sempre que o pessoal da estação passava. A baia de atracação 17 se erguia à frente, sua entrada iluminada pelo brilho azul-branco intenso da iluminação industrial. A nave do capitão Maddox, a Wayward Son, era um cargueiro surrado, mas bem mantido. Sua rampa de carga já estava abaixada. Com o próprio Maddox supervisionando os preparativos finais, sua figura robusta facilmente reconhecível mesmo à distância. Pronta? Kai perguntou, apertando a mão de Leora. Ela assentiu, seus olhos âmbar resolutos. Juntos. Eles se aproximaram da nave abertamente, não mais tentando se esconder. Maddox os avistou e acenou para que se aproximassem, sua expressão ilegível. Bem na hora, ele disse, estendendo a mão para Kai. Transferiu o pagamento de seu chip de conta, 10.000, conforme combinado. Maddox verificou a transferência, então gesticulou em direção à nave. Bem-vindos a bordo. Partimos em 15 minutos. Enquanto subiam a rampa, uma voz fria e familiar os congelou no lugar. Receio que sua partida terá que ser adiada.
Xander estava na entrada da baía de atracação, flanqueado por seu executor draconiano e outros 2 guardas armados. As escamas do sauriano a haviam escurecido para um índigo profundo. Uma cor que Kai agora reconhecia como raio. A fêmea nilariana não é sua para remover da estação Eclipse. Xander continuou, avançando. Ela representa um investimento significativo. Um que já foi prometido a um cliente muito importante. Kai se moveu protetoramente na frente de Leora. Ela não é propriedade, Xander. Ela é uma pessoa fazendo sua própria escolha. Os olhos reptilianos do corretor de informações se estreitaram. Tão encantadora sentimentalidade humana, mas em última análise, irrelevante. A fêmea vem comigo. Você pode ficar com a dívida de vida se desejar. Isso não vai acontecer, Kai rosnou. Sua mão se movendo em direção à sua arma lateral oculta. Maddox se posicionou ao lado deles, sua própria arma já sacada. Você está interferindo na minha partida programada, Xander. E isso é uma violação do código comercial. As escamas de Xander ondularam com diversão. Capitão Maddox sempre se escondendo atrás de regulamentos. Você realmente deseja fazer de mim um inimigo por esses estranhos? Nunca gostei muito de escravagistas. Maddox respondeu calmamente. E já fui pago. O impasse se estendeu, tenso como um fio. Então, com um aceno sutil de Xander, seus guardas levantaram suas armas. O que aconteceu a seguir ocorreu tão rapidamente que Kai mal conseguiu acompanhar. Leora passou por ele em um borrão carmesim, seu corpo brilhando com a mesma. Ela atacou o draconiano primeiro, seus movimentos fluidos e precisos, mirando pontos de pressão que derrubaram o alienígena maciço de joelhos. Os outros guardas dispararam, mas Leora já estava em outro lugar, girando entre eles, desarmando um tiro de pulso que o fez uivar de dor. Kai e Maddox se juntaram à luta, fornecendo o fogo de cobertura que forçou Xander a se abrigar atrás de um container de carga. Vão para a nave, Maddox disse, disparando fogo de supressão. Kai agarrou o braço de Leora, puxando-a em direção à rampa. Mas ela resistiu. Seus olhos... Ele nunca vai parar de nos caçar, ela disse. Sua voz assustadoramente calma, não enquanto ele souber o que eu sou. Antes que Kai pudesse responder, ela se libertou e correu em direção à posição de Xander. O sauriano emergiu, uma pequena pistola de energia, em uma de suas mãos dianteiras, apenas para encontrar Leora diretamente diante dele. Sua palma golpeando para cima sob seu queixo, com força devastadora. Xander cambaleou para trás, escamas piscando entre cores em choque. Como você se atreve a tocar seus superiores? Ele sibilou. Você não é meu superior. Leora respondeu, sua voz carregando um poder que Kai nunca ouvira antes. Você não é meu mestre. Você não é nada para mim. Com movimentos rápidos demais para acompanhar, ela o desarmou e o forçou de joelhos, sua mão em sua garganta. Leora! Kai chamou, dividido entre admiração e preocupação. Precisamos ir. Por um momento ele temeu que ela matasse Xander, e parte dele não poderia culpá-la. Mas em vez disso, ela se inclinou perto do ouvido do sauriano e disse algo que fez suas escamas empalidecerem para um cinza acinzentado. Ela soltou e correu de volta para Kai, pegando sua mão enquanto corriam pela rampa para dentro da nave de Maddox. O capitão os seguiu segundos depois, batendo no controle para levantar a rampa e selar a escotilha. Apertem os cintos, ele disse correndo para o cockpit. Isso pode ficar turbulento.
Enquanto os motores rugiam para a vida, Kai prendeu Leora em um dos assentos de passageiro. Depois, ocupou-o ao lado dela. Através da janela, eles podiam ver Xander ainda ajoelhado no chão da baía de atracação, seus guardas se reagrupando. "O que você disse a ele?" Kai perguntou enquanto a nave tremia e começava a se mover. Um pequeno, feroz sorriso brincava nos lábios de Leora. "Eu disse a ele que se ele viesse atrás de nós, eu garantiria que todo corretor de informações na galáxia soubesse seu verdadeiro nome e a vergonha de sua casa. Informação é moeda, e eu sei coisas sobre Xander que o destruiriam." A nave se sacudiu ao se libertar das garras de atracação. A voz de Maddox veio pelo intercomunicador. A voz de Maddox veio pelo... Eles foram jogados para trás em seus assentos enquanto a Wayward Son acelerava para longe da estação Eclipse. Por vários minutos tensos, luzes de aviso piscavam e o casco vibrava com a tensão do impulso máximo. Então, de repente, tudo se suavizou enquanto entravam no ponto de salto que os levaria ao espaço da Aliança da Terra. Maddox apareceu na porta, limpando o suor da testa. "Estamos limpos. Eles nem conseguiram disparar um tiro." Ele sorriu. "Belos movimentos lá atrás. A propósito, vocês dois." "Obrigado por ficar conosco," Kai disse. Isso não fazia parte do acordo. Maddox deu de ombros. "Vamos apenas dizer que tenho meus próprios motivos para não gostar de Xander e sua laia." Ele se virou para voltar ao cockpit. Então fez uma pausa. "Temos cerca de 12 horas antes de chegarmos ao espaço da Aliança. Fiquem à vontade." Enquanto Maddox desaparecia, Kai se soltou e se moveu para o lado de Leora, ajudando-a a sair de suas restrições. "Você foi incrível," ele disse, segurando seu rosto em suas mãos, assustadora. "Mas incrível!" Ela se inclinou em seu toque, seus olhos buscando os dele. "Eu estava com medo de que você me visse de forma diferente, como uma arma, não uma mulher. Eu vejo tudo de você, Leora," ele a assegurou. "A guerreira e a mulher." E eu, um súbito estrondo vindo do porão de carga os interrompeu. Eles trocaram olhares alarmados. "Fique aqui," Kai disse, sacando sua arma lateral. Juntos, Leora rebateu, levantando-se para ficar ao lado dele. Eles se aproximaram cautelosamente do porão de carga. A porta deslizou para revelar caixas e contêineres semelhantes ao que haviam se escondido anteriormente, e um Vex agachado entre eles. O mesmo que entregara a mensagem de Xander, um clandestino. Kai disse, mantendo. A porta deslizou para revelar caixas e contêineres. A pele translúcida do Vex pulsava com o que poderia ter sido medo. "Por favor," ele disse, levantando seus braços esguios. "Não pretendo causar mal. Apenas busco passagem para longe da Eclipse." "Você trabalha para Xander?" Leora disse, sua voz dura. "Não mais," o Vex respondeu. "Servi a ele por muitos ciclos, mas sua obsessão com você se tornou perigosa. Quando ele soube que você havia escapado, ele executou 2 de seus funcionários em fúria." "Eu fugi." Kai e Leora trocaram olhares céticos. "Como sabemos que você não está aqui para sabotar a nave?" Kai exigiu. O Vex alcançou lentamente sua vestimenta e retirou um cristal de dados. Isso contém todas as informações dos clientes de Xander, incluindo detalhes sobre o colecionador que a procurava. "É meu seguro. E agora talvez seu também." Maddox se juntou a eles, alertado pela comoção. Após uma breve consulta, decidiram confinar o Vex no porão de carga sob vigilância pelo restante da jornada.
Deixaremos as autoridades da aliança lidarem com ele quando chegarmos, Maddox disse. E esse cristal de dados pode ser uma inteligência valiosa. Mais tarde, na pequena cabine que Maddox lhes havia designado, Kai e Leora finalmente tiveram um momento de verdadeira privacidade. A realidade de sua fuga estava começando a se instalar. Eles estavam livres, a caminho do espaço da aliança onde Leora teria direitos e proteção. O que acontece quando chegarmos à Terra? Leora perguntou suavemente enquanto estavam juntos na cama estreita. Kai traçou os padrões luminosos em seu braço, maravilhado com como eles brilhavam ao seu toque. Você receberá status de refugiado. A aliança tem protocolos para pessoas deslocadas de mundos destruídos. E nós? O que acontece conosco? A pergunta pairou no ar entre eles. O que começara como um presente indesejado havia se transformado em algo precioso e inesperado. Uma conexão que nenhum dos dois havia procurado, mas que ambos agora valorizavam. Isso depende de você, Kai disse, encontrando seu olhar. Você está livre agora. Livre para escolher seu próprio caminho. Os olhos âmbar de Leora suavizaram enquanto ela se inclinava mais perto. Eu já te disse minha escolha, Kai Renner. Eu escolho nós. Enquanto seus lábios se encontravam, selando uma promessa que começara nas circunstâncias mais improváveis, Kai se maravilhou com os estranhos desígnios do destino. Ele havia acordado para encontrar uma recompensa inesperada. Não a escrava que Xander pretendia, mas uma guerreira. Talvez se fossem afortunados, um futuro juntos entre as estrelas.